Gap filosófico. Hoje vamos trazer uma questão aqui, né, sobre Nietzsche e os aspectos do judaísmo, uma questão que levanta muitas dúvidas, né, quando, por exemplo, a gente está fazendo o estudo da genealogia da moral, né, e Nietzsche menciona o aspecto judaico, né, e em certo sentido a gente afirma, né, a gente faz essa colocação de que não se pode totalizar o diagnóstico que Nietzsche faz sobre o judaísmo, porque não existe um tipo judeu, digamos assim, ontológico, como não existem os tipos que são designados acerca de uma perspectiva conceitual ou do uso de determinados personagens conceituais em Nietzsche, né, que são constituídos de uma determinada tipologia estanque, e o judeu também não é. Aquilo que ele se refere acerca dos aspectos judaico-cristãos, né, são reverberados a partir de determinadas questões de uma conjuntura de uma época e um determinado povo de uma conjuntura de uma época que teve uma determinada tendência, uma determinada inclinação degenerescente, no qual Nietzsche engloba a população judaico-cristã, né? A gente pode vislumbrar nesses dois trechos aqui um pouco melhor de como se dá essa questão, de como Nietzsche compreende que se deu essa transfiguração do próprio povo judeu, de um modo geral, né, para um aspecto originalmente mais pujante, mais, digamos, assimilador da vida enquanto uma perspectiva de vida valorativa, não degenerativa, e que se transfigurou nisso que vai aparecer de modo mais forte lá na genealogia da moral, como aspecto degenerativo, né, acerca da vida, essa moral judaico-cristã. E isso, por si só, né, das próprias perspectivas religiosas judaicas e cristãs, né, são contraditórias por si, porque se você verificar judeus ortodoxos, né, eles vão fazer determinadas críticas à cultura cristã baseada nas próprias perspectivas do Velho Testamento e do Novo Testamento, críticas bem parecidas às quais o próprio Nietzsche faz a essa modificação, essa transfiguração que ocorre do Velho para o Novo Testamento, uma mudança de postura para uma postura degenerescente, predominantemente, né? Que se deixa, que se transforma, né, a partir de uma transfiguração do judaísmo, que se reverbera no judaísmo cristianismo, que posteriormente vai reverberar na caixa sacerdotal. Então vamos ler aqui esse trecho para comentar algumas questões do anticristo, no qual vai nos deixar transparecer um pouco melhor essa questão em Nietzsche. Então Nietzsche diz assim: a história de Israel é inestimável como história típica da desnaturação dos valores naturais. Mencionarei 5 fatos dela. Originalmente, sobretudo na época dos reis, também Israel achava-se na relação correta, ou seja, natural, com todas as coisas. Isso natural no sentido do que Nietzsche entende natural, né? Seu Javé era a expressão da consciência de poder, da alegria consigo, da esperança por si. Nele esperava-se vitória e salvação. Com ele confiava-se na natureza, que trouxesse o que o povo necessitava, chuva principalmente. Javé e o Deus de Israel, e por conseguinte, Deus da justiça. A lógica de todo povo que está no poder e tem boa consciência. Boa consciência, grave isso daqui, né? No culto festivo se exprime esses dois lados da autoafirmação de um povo. Ele é grato pelas grandes vicissitudes mediante as quais subiu ao topo. Ele é grato no tocante ao ciclo anual das estações e à boa fortuna na pecuária e agricultura. Esse estado de coisas permaneceu ainda muito tempo como ideal, também após ter acabado tristemente. Anarquia no interior, e aqui está dando alguns elementos dessa possibilidade, dessa transfiguração, né, desse momento pujante no aspecto judaico para um momento que ele vai mencionar daqui a pouco, né? Os assírios no exterior. Mas o povo reteve como desiderato supremo a visão de um rei que era um bom soldado e juiz severo, sobretudo aquele típico profeta, ou seja, crítico e satirista do momento. Isaías. Mas toda a esperança foi frustrada. O velho Deus já não podia fazer o que fazia antes. Deviam tê-lo deixado.
que aconteceu? Mudaram seu conceito, e aqui ó, vai haver a mudança, né? A anunciação da mudança. Desnaturaram seu conceito, e aqui remete a uma determinada questão, que pode não ter ligação direta com isso daqui, mas é o próprio conceito de natureza e antinatureza em Nietzsche, que remete àquelas questões de uma antinatureza remetida a Nietzsche por uma necessidade de cristalização da realidade, que é justamente uma questão que vai ser reverberada, se não me engano, ou nesse aforismo, no aforismo anterior, ou no posterior, né? Ou é no 24, ou é no 26, ou nesse próprio aforismo aqui que a gente vai ler, né? Que fala justamente dessa tendência do povo judaico, de um modo geral, desde perante o ser e o não ser, afirma aqui, de certa forma, né, dos Ilhas, mais especificamente, caminhar para o ser, digamos assim. Mudar o seu conceito de haver expressão do amor próprio. O seu conceito torna-se um instrumento nas mãos de que ele menciona a questão de boa consciência, né, entre a casta que vai desembocar na questão da má consciência, toda infelicidade como castigo, classíssima maneira, qual o conceito natural de causa e efeito, isso aparece também na genealogia da moral, né? No final da primeira dissertação, não lembro exatamente qual é o aforismo, mas ele fala da questão da confusão que muitas vezes fazem acerca dessa questão de causa e efeito, uma subjetivação da ação, né? O corisco que se confunde na interpretação a partir desse processo de subjetivação, digamos assim, né, que ele menciona lá. Definitivamente virado de cabeça para baixo, tendo eliminado do mundo, com a recompensa e a punição, a causalidade natural. Necessita-se de uma causalidade antinatural. Né? A causalidade natural é, digamos assim, dentro desse exemplo que eu utilizei aqui, que aparece lá em Genealogia da Moral, é simplesmente a ação, só existe a ação. A causalidade antinatural é sempre pressupor que existe um sujeito da ação anterior à ação. Né? Isso se torna redundante, né? Digamos assim. A causalidade natural necessita-se de uma causalidade antinatural. Toda a restante inaturalidade segue-se, então, um Deus que exige no lugar de um Deus que ajuda. E aí a comparação do primeiro momento judaico para o segundo que se transformou segundo Nietzsche, né? Que é no fundo o sinônimo de toda feliz inspiração de coragem e autoconfiança. Que encontra saídas, que é no fundo o sinônimo de toda feliz inspiração de coragem e autoconfiança. A moral, não mais expressão das condições de vida pujante, creio eu, né? E sim tornada abstrata, tornada metafísica, antítese da vida, moral como sistemático aviltamento da fantasia, como mal olhado para todas as coisas. Então, o que é a moral judaica? O que é a moral cristã? O que é que ela se transforma nesse sentido? Né? Estou interpretando aqui as luzes dessa questão. O acaso despojado de sua inocência, a infelicidade manchada com o conceito de pecado, o sentir-se bem como perigo, como tentação, a indisposição fisiológica envenenada com o verme consciência. Então, o que é que Nietzsche aborda a partir desse aforismo 25 de um modo geral, que nem sempre foi assim a cultura judaica, e em vários outros momentos e outras passagens. A gente vai fazer uma analogia ao povo judaico como um povo pujante, porém houve um movimento de contaminação por todas as questões que inicialmente foram elaboradas aqui, essa transfiguração de um Deus que era o Deus da felicidade, o Deus, de certa forma, ele deixa entender isso, né? Da completude da vida como ela é, para um Deus da além-vida, para um Deus do conceito, para um Deus da abstração, para um Deus da causalidade pervertida da natureza, né? Dentro da cultura judaica, né? E que vai reverberar na cultura judaico-cristã, apesar de que os judeus ortodoxos, de um modo geral, vão fazer várias críticas na direção do cristianismo, em alguns aspectos bem parecidos com o que a gente critica o próprio cristianismo. Vamos ler um trecho do 26, né, para tentar fechar melhor essa questão. O conceito de Deus falseado, o conceito de moral falseado. A classe sacerdotal judia não ficou nisso. E aqui ele se refere a uma classe sacerdotal específica. Isso é interessante se investigar posteriormente, né? Ainda não conseguimos identificar, né, digamos assim, que momento de ruptura judaica é esse dentro da própria cultura judaica, né? Em Nietzsche ele deixa isso claro. Não havia utilidade para toda a história de Israel, fora com ela. Os sacerdotes realizaram esse milagre de falsificação, cujo documento é boa parte da Bíblia. Como inigualável desprezo por toda a tradição, por toda a realidade histórica, traduziram em termos religiosos o próprio passado do seu povo, ou seja, fizeram dele um estúpido mecanismo salvador.
de culpa em relação a Javé e castigo, de devoção a Javé e recompensa. Sentiríamos esse infame ato de falsificação histórica de maneira muito mais dolorosa se a milenária interpretação eclesiástica da história não nos tivesse quase embotada para as exigências da retidão em coisas históricas. E os filósofos secundaram a igreja, a mentira da ordem moral do mundo, perpassa a evolução inteira da filosofia moderna. O que significa a ordem moral do mundo? Que existe uma vez por todas uma vontade de Deus quanto ao que o homem tem e não tem de fazer. Que o valor de um povo, de um indivíduo, mede-se pelo tanto que a vontade de Deus é obedecida, que nas vicissitudes de um povo, de um indivíduo, a vontade de Deus mostra ser dominante. Isso remonta àquela questão que foi muitas vezes atribuída a Dostoiévski, que muitas vezes já citei aqui no canal: se Deus não existisse, tudo seria permitido, né? Parece que não é bem assim, né? Parece que, de certa forma, essa demonstração de Nietzsche, né, permite nos vislumbrar mais uma vez o que disse Slavoj Žižek, né? Porque Deus existe, na verdade, que pode-se cometer as maiores barbáries em nome de Deus, e isso aqui demonstra mais uma vez esse movimento, né? De um indivíduo, a vontade de Deus mostra ser dominante, isto é, punitiva e recompensadora, né? Direcionando-a para uma moral específica, quando por muitas vezes é autocontraditória, e recompensadora segundo o grau da obediência. A realidade no lugar dessa deplorável mentira é a seguinte: uma espécie parasitária de homem que prospera apenas às custas de todas as formas saudáveis de vida, o sacerdote. O sacerdote é que instrumentaliza essa, digamos, cristalização da moral em nome de seus próprios objetivos, porque o sacerdote também possui vontade de potência, né? O escravo também possui vontade de potência, não é só o Senhor que exige vontade de potência. Tem uma menção lá a Tertuliano, né, na Genealogia da Moral, na qual, né, Nietzsche demonstra esse movimento, essa sede de vingança contida, né, se voltasse para dentro dessa transfiguração, desse segundo momento, né, judaico-cristão, né, que deriva dessa concepção, né, internalizada, né, do Deus regrador, do Deus normativo, né, justamente diante desse movimento. Tá? Então, a história de coisas em que o sacerdote define o valor das coisas e chama de valor de reino de Deus, aos meios pelos quais um tal estado é alcançado ou mantido, à vontade de Deus. Com o frio cinismo, ele mede os povos, as épocas, os indivíduos, conforme se beneficiam ou contrariam a preponderância do sacerdote. Em nome de Deus, Deus acima de todos. Isso lembra alguma coisa, né? Tem até o pastor Henrique Vieira, que faz um pequeno vídeo afirmando que essa expressão, Deus acima de todos, é uma expressão fascista, justamente porque ela é instrumentalizada a seu bel prazer. Você usa essa figura desse significante, né, para, de certa forma, justificar os seus bem-quereres, digamos assim, e, né, digamos assim, utilizar essa figura do significante mor normativo como um validador. Então, repito, mais uma vez, é porque Deus existe nesse aspecto de instrumentalização desse movimento, a partir da leitura que Nietzsche faz aqui, e eu me apropriando dessa questão, é que, na verdade, pode-se cometer barbáries em nome de Deus, pode-se fazer tudo, é muito pelo contrário, não é porque Deus, se Deus não existisse, tudo seria permitido, né, como insinua-se lá no texto de Dostoiévski, né? E aí ele prossegue: observemos-los em ação. Nas mãos dos sacerdotes judeus, a grande época de Israel tornou-se uma época de declínio. O exílio, a longa desventura, transformou-se em eterna punição pela grande época, um tempo em que o sacerdote ainda não era nada. Conforme sua necessidade, fizeram das promessas figuras da história de Israel, de índole bastante livre, miseráveis, hipócritas e santarrões, ou homens sem Deus. Simplificaram a psicologia de todo grande evento, reduzindo-a à idiota forma de obediência ou desobediência a Deus. Um passo adiante, à vontade de Deus. Isto é, as condições para a preservação do poder do sacerdote. E aqui mais uma analogia com essa preservação do poder do sacerdote em relação a como Nietzsche supostamente vai posteriormente ou no decorrer de sua obra contestar alguns aspectos da própria concepção darwinista, né? E é uma interpretação deslocada de Nietzsche, mas Nietzsche faz essa analogia com a autopreservação a partir da perspectiva darwinista, né? Enfim. E aí ele prossegue, né?
Para a preservação do poder do sacerdote tem de ser conhecida, para este fim é necessária uma revelação. Em linguagem mais clara, requer-se uma grande falsificação literária. Descobre-se uma escritura sagrada, cristalizada, ela é tornada pública em meio a toda pompa hierática, com dias de penitência e gritos de lamento pelo longo período de pecado. A vontade de Deus estava estabelecida havia muito tempo. Todo infortúnio está em haver se afastado da escritura sagrada. A Moisés já se havia manifestado a vontade de Deus. O que aconteceu? Com severidade e com pedantismo, o sacerdote formulou uma vez por todas até as grandes e pequenas taxas que tinham de lhe pagar, não esquecendo os mais saborosos pedaços de carne, pois o sacerdote é um comedor de bisteca ou de carne. O que ele quer ter? O que é a vontade de Deus? A partir de então, as coisas todas da vida se acham tão ordenadas que o sacerdote é indispensável em toda parte, em todas as ocorrências naturais da vida, do nascimento, do casamento, da enfermidade, da morte, sem falar no sacrifício, a refeição, aparece o sagrado parasita a fim de desnaturá-las, ou em sua linguagem, santificá-las. Você deve compreender isto. Todo costume natural, toda instituição natural, Estado, organização da justiça, casamento, assistência de enfermos e pobres, toda exigência inspirada pelo instinto da vida, tudo em suma que tem seu valor em si, é tornado fundamentalmente sem valor, contra o valor, pelo parasitismo do sacerdote. Então, resumidamente aqui, né, não vou ler até o final, o que Nietzsche diz é que a figura do sacerdote aparece dessa transitoriedade de um momento judaico para um momento judaico-cristão, né, que perde essa perspectiva do Deus da felicidade, da completude da vida, da assimilação dos aspectos que se afirmam perante a vida e muitas vezes faz uma alusão a uma determinada perspectiva de imanência no caractere judaico, para um Deus da abstração, para um Deus da normativa, para um Deus do subterfúgio, para um Deus do ressentimento, para um Deus, né, do consequencialismo, né, da subjetivação da ação, para um Deus da responsabilidade da ação, para um Deus da estratificação moral, para um Deus da cristalização moral, para um Deus do egipcismo moral, né, que de certa forma, a partir do subterfúgio da própria emergir da cultura, do próprio surgir da cultura da figura do sacerdote, que se instrumentaliza dessas questões, né, e precisa se pautar em determinados parâmetros supostamente baseados em parâmetros fixos da realidade, que ele chama aqui de natureza, né, contra os aspectos naturais, contra os aspectos saudáveis de vida, e se tornam adoecidos, né, e instrumentalizados a partir da figura do sacerdote, que almeja o poder, almeja exercer a sua vontade de potência, né, para além das questões de simplesmente se tornar um aspecto reativo, mas se utiliza do próprio ressentimento, se utiliza da própria disseminação da moral de rebanho para poder vir à tona no poder, para poder se exercer enquanto poder, para poder tornar-se predominante, né? E a partir disso, na própria genealogia da moral, a gente vai exercer outras problemáticas, né? Até que ponto isso é totalmente degenerescente acerca da cultura e até onde isso, em alguns aspectos, mesmo com toda a seu aspecto negativo perante a vida, né, no sentido nietzschiano, isso pode ser aproveitado. Então foi mais essa questão para ressaltar alguns dos aspectos do judaísmo em Nietzsche e esses momentos, esses movimentos que aparecem aqui em Anticristo em relação à genealogia da moral. Se você acompanha nosso canal, nosso apoia-se, nosso Pix, segue na descrição, seu apoio é muito importante, tá? Isso aqui que mantém aqui o nosso canal aqui minimamente funcionando, tá? Estamos oferecendo aí um serviço de pesquisa de dados acerca das últimas eleições para você que precisa desses dados para algum tipo de trabalho, para algum tipo de trabalho dentro da perspectiva eleitoral ou em outros âmbitos de coleta de dados, trabalhos planilhados, né? Você pode entrar em contato aqui com o nosso e-mail, vai receber o orçamento, a gente vai entrar em diálogo, né? E se puder ajudar o nosso canal de alguma forma, tá? O nosso apoio segue na descrição, assim como o nosso Pix. Até o próximo vídeo do Guerra Filosófico. Muito obrigado por hoje.